Doutor, eu tô sentindo que meu pênis está ficando torto. Meu pênis está entortando, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para cima, mas meu pênis está ficando torto. Eu estou tendo dificuldade para ter uma relação sexual, estou machucando minha parceira, estou machucando meu parceiro, ou estou doendo. Quando eu tenho relação sexual, eu sinto dor também. A gente está falando sobre a doença de Peyronie, que é quando a doença de fato torna o pênis do paciente mais torto. Ele vai entortando ao longo da vida dele, principalmente em pacientes mais velhos. A partir dos 55 anos, ele pode tornar uma tortuosidade do pênis. Em alguns casos, ele vai ter uma dificuldade de manter uma vida sexual saudável. Vamos aprender tudo sobre o tema, causas, sintomas e tratamentos disponíveis para o pênis torto da doença de Peyronie. Vamos lá. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir o vídeo, trazer seu comentário aqui, se você já passou por isso, está passando por isso, por essa tortuosidade do pênis. Por favor, deixa seu comentário aqui, mostre a sua experiência, vai ajudar mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e encaminhar para quem você julgue necessário. Bom, pessoal, a doença de Peyronie foi descrita inicialmente no século XVIII, então já tem bastante tempo que já foi descrita uma placa endurecida no pênis, que um médico palpou. Mas, a partir daí, uma série de descobertas foram feitas. E hoje em dia a gente sabe que o homem, a partir dos 40 anos, de 0,5% a 3%, ou seja, mais ou menos 3 a cada 100 homens, vão ter a doença de Peyronie. E o que é de fato a doença de Peyronie? É uma calcificação da túnica albugínea e também do corpo cavernoso, que gera ali uma tortuosidade no pênis ereto. Então, por exemplo, vamos lá pessoal, se você tem um pênis que se entumece de sangue, o corpo cavernoso se enche de sangue na ereção. Se você tem um segmento dele que é fibrose, que não se enche de sangue, essa parte que não se enche de sangue vai causar uma tortuosidade. Você tem um pênis ereto, se você tem uma placa de fibrose aqui, o pênis vai ficar torto para o lado da placa de fibrose, causando uma tortuosidade do pênis. Beleza, então a gente sabe que 3 a cada 100 pacientes vão ter essa doença de Peyronie, vão notar um endurecimento no corpo do pênis e uma tortuosidade no tamanho do pênis. Beleza, uma tortuosidade no pênis ereto. Mas a grande maioria desses pacientes que têm a doença de Peyronie, eles conseguem manter uma vida sexual absolutamente normal. Então ele tem uma tortuosidade do tamanho do pênis, ele tem uma fibrose, ele tem um pênis torto quando está ereto, mas ele consegue penetrar. A parceira dele, o parceiro dele não tem dor, ele não sente dor na penetração, então teve uma tortuosidade, mas isso não atrapalhou a vida dele. O que a gente vai fazer para esse paciente? Nada. A gente vai informar ele que ele passou por isso, teve uma doença de Peyronie, formou-se a placa de fibrose, mas ele consegue manter uma vida sexual absolutamente estável, normal. A gente não vai dar remédio nenhum, a gente vai orientar e vida que segue. Agora, para o paciente que isso está impactando na vida sexual dele, o pênis está tão torto que impede ele de penetrar ou causa dor nele ou na parceria dele, esse cara merece um tratamento e a gente vai discutir o tratamento depois de falar sobre as causas, sintomas, etc. Então, quais são as causas? Beleza, doutor, tem uma placa aqui de fibrose, isso aconteceu comigo, eu consigo ter relação ou não consigo, a gente vai tratar. Mas por que isso aconteceu comigo? A teoria que é mais aceita hoje em dia são microtraumas que foram acumulados na sua vida sexual. A gente sabe que a relação sexual, o ato sexual para o homem, ele é um trauma para o pênis. É um trauma para o corpo cavernoso, é um trauma para a uretra, por exemplo. Então tem paciente, por exemplo, que tem ardência para urinar logo depois da relação sexual. Por quê? Porque foi um trauma. Então aquilo ali machucou a uretra dele e tem um pouco de ardência ali para urinar, estou dando um exemplo. Mas para o corpo cavernoso também. E microtraumas foram acumulados nesse corpo cavernoso, fazendo cada vez mais fibrose, tecidos cicatriciais, formando eventualmente ali depois uma placa de fibrose firme, palpável. Quais são os pacientes que tem um fator de risco para isso acontecer com maior frequência? Então, o diabetes, o paciente diabético, ele tem ali um risco a mais de ter doença de Peyronie. E o paciente com doenças de tecido conjuntivo, como por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, esse tipo de doença, aumenta a chance do paciente também ter a doença de Peyronie no futuro. Quais são os sintomas que a gente vai encontrar nesse paciente? Esse paciente ele pode notar, primeiro, dor. Então, no processo de formação mais agudo da placa, como eu falei, são microtraumas acumulados na vida toda do paciente. Mas quando começa a formar-se a placa de fibrose, esse paciente tem uma dor. A dor ali na ereção. Ele tem ereção e tem dor, né, durante a ereção. Esse processo a gente chama de uma fase aguda, que é o processo de formação da placa. A placa está se formando, aquelas microtraumas e microfibroses estão se aglutinando numa fibrose um pouco maior, numa placa de fato.
E a formação dessa placa causa dor na ereção, já causa tortuosidade do pênis, na fase aguda ele já começa a ficar mais torto, pode já notar um encurtamento e um afilamento do pênis nessa região. Então é possível ter dor, tortuosidade, encurtamento e até afilamento do pênis nessa área onde está a placa de fibrose. A gente costuma dizer que essa fase aguda dura mais ou menos 1 ano e meio. E é essa fase em que a gente vai ter a evolução da placa. Depois a gente tem um estabelecimento da placa, o paciente para de ter dor e fica com aquela placa estável, com a tortuosidade estável, sem progredir. A gente chama isso de a fase crônica da doença. Então, pessoal, quando a gente chega nessa fase crônica da doença, que é a fase que a tortuosidade está estabelecida, a gente tem a melhora da dor. E na fase aguda, em que a gente tem a dor e a formação da placa de fibrose, a gente tem uma porcentagem de paciente que tem resolução espontânea do quadro. Então, ele começa com a dor, com a tortuosidade, parece que a coisa vai estabelecer, mas eventualmente melhora e o paciente não evolui com a placa de fibrose estabelecida. É por isso que a gente não faz nenhum tratamento cirúrgico, algo mais invasivo, antes do fim da fase aguda, porque tem essa porcentagem de paciente que tem uma resolução espontânea. E tem paciente também que vai ter a formação da placa de fibrose e não vai ter nenhum prejuízo na vida sexual dele. Então a gente espera sempre a fase aguda para tomar medidas mais invasivas. A porcentagem de pacientes que tem essa resolução espontânea é extremamente conflitante. Eu já vi trabalhos que falam desde 1%, ou seja, seria muito raro, até gente que falou em 14%, ou seja, que não seria tão raro assim. Então eu costumo dizer que é em torno de 10% ou menos que isso, diante dos trabalhos que eu já vi. E como que a gente vai chegar no diagnóstico, pessoal? O diagnóstico é feito com história clínica, é o paciente contando pra gente toda a história dele, em relação à dor no pênis durante a ereção, tortuosidade do pênis, afilamento. Só dele falar a gente já está pensando em doença de Peyronie. E também na palpação, a gente consegue palpar o pênis do paciente e palpar claramente uma placa de fibrose. Não é tão difícil, geralmente o paciente mesmo já palpou e já veio com essa queixa também pra gente. E além disso, a gente pode utilizar também de ultrassom com Doppler peniano. O ultrassom com Doppler, ele vai avaliar tanto a artéria cavernosa, se está funcionando bem, o sangue, como é que está, mas também avalia o corpo cavernoso, a presença da placa, o tamanho da placa. Então, uma forma de diagnóstico também que a gente tem. Vamos lá, vamos falar sobre o tratamento. Então, como eu já adiantei para vocês, pessoal, naquela fase aguda, você não vai fazer nenhuma cirurgia, nenhuma medida invasiva, porque a placa ainda não se estabilizou. Tem paciente que tem regressão espontânea, tem paciente que depois da estabilização da placa não vai ter nenhum prejuízo na vida sexual dele. Então, na fase aguda, ou seja, durante 1 ano e meio, a gente vai fazer medicações via oral que vão ajudar na dor e no processo de estabilização da placa. Então, que medicações seriam essas? A gente tem, por exemplo, a vitamina E, pentoxifilina, a colchicina. São medicações que, de fato, diminuem a dor e diminuem ali, melhoram e diminuem a progressão da tortuosidade do pênis. Isso a gente pode lançar a mão durante a fase aguda, sendo a colchicina um pouco menos utilizada porque tem mais efeitos colaterais. A vitamina E e a pentoxifilina são largamente utilizados para esse intuito. Tem outras medicações também, mas aí valeria um vídeo só sobre isso, para a gente dissertar sobre esse assunto. Eu dei alguns exemplos aí mais utilizados. Outra coisa que havia muito entusiasmo no começo são as ondas de choque para a doença de Peyronie, que na fase aguda e tal. Hoje em dia se coloca um pouco em dúvida a real melhora e o real valor das doenças, das ondas de choque para a doença de Peyronie na fase aguda, mas é outra coisa que pode ser utilizada também. E já na fase crônica, pessoal, aí na fase crônica é o seguinte, o paciente teve a tortuosidade, né? Tá estabelecida a placa de fibrose, o pênis ficou torto. Esse paciente consegue penetrar? Esse paciente consegue ter uma relação sexual estável, não dói nele, não dói na parceira, tá tudo bem? Beleza. Vida que segue. A gente não vai fazer nada para esse paciente. Então, esse paciente tem uma vida sexual normal e a grande paciente fica nesse perfil, tá, paciente? É um paciente que tem uma vida sexual absolutamente normal. Ele consegue penetração, não dói nele, não dói na parceira. Mas meu pênis está feio. Eu achei que essa tortuosidade não gostei. Operar o paciente para uma finalidade estética peniana não é o mais correto, porque você vai fazer uma cirurgia, tem uma série de complicações possíveis por uma finalidade puramente estética. Então, não é uma indicação formal operar o paciente com doença de Peyronie porque ele achou feio. Então, a gente opera quando está atrapalhando do ponto de vista funcional a vida sexual dele. E aí, são 3 variáveis que a gente vai levar em consideração para a gente decidir qual cirurgia que a gente vai fazer e vou comentar sobre os tipos de cirurgia que a gente tem aqui disponível. Então, as indicações clássicas de cirurgia é o paciente que não consegue penetrar, é o paciente que dói nele ou na parceira,
e é o paciente que tem disfunção erétil associada. Então essas três coisas vão permear as indicações para tratar cirurgicamente a doença de Peyronie. A gente vai levar em consideração, pessoal, principalmente duas coisas, que é o grau de tortuosidade do pênis e a função erétil desse paciente. Então, o quão torto que ficou o pênis e a função erétil que tem. Se o paciente tem uma ereção boa ou não tem ereção nenhuma. Então, essas duas coisas vão ser importantes para a gente levar em consideração qual técnica cirúrgica a gente vai utilizar. E por último, menos importante, mas também que a gente vai talvez trazer um pouco para a nossa decisão, o tamanho do pênis. Tem técnicas que diminuem ainda mais a haste peniana. Tem técnicas que não influenciam tanto. Então vamos conversar sobre isso também. Então o primeiro tratamento que eu queria comentar com vocês, que é o mais simples de todos e é o que tem uma boa efetividade, menos complicações e tudo mais, é a aplicatura peniana. A aplicatura peniana basicamente é o seguinte: você tem um pênis, ele está torto, você tem a placa de fibrose que está entortando o pênis para esse lado, a gente vai fazer alguns pontinhos nesse lado do pênis, trazendo o pênis para uma posição reta. Então a gente vai está torto para um lado, por conta da placa de fibrose, a gente vai abordar o outro lado, o lado saudável, fazendo pontos para trazer o pênis novamente para a posição reto. Ou seja, a gente não mexeu na placa, a gente foi lá na parte saudável do pênis e fez uns pontinhos. Então essa é uma técnica mais rápida, uma cirurgia com pouca complicação, muito menos complicação, indicada para pacientes com tortuosidade de grau menor que 45 graus, menor que 60 graus, então uma tortuosidade em menor grau. E o paciente, quando a gente põe o ponto e puxa o pênis para o outro lado, ele pode notar um encurtamento do pênis de 1 a 2 centímetros. Então talvez se o paciente, por exemplo, tiver um pênis muito pequeno ou estiver muito incomodado com o tamanho do pênis, talvez faça-se necessário você abordar a placa por conta do tamanho do pênis do paciente. Lembrando que ao abordar a placa, a gente está falando de uma cirurgia com uma morbidade muito maior. Quando a gente vai abordar essa placa de fibrose, pessoal, essa placa de fibrose ela está grudada com tecido sadio, placa de fibrose, então você vai ter uma lesão do corpo cavernoso sadio. E esse paciente vai perder um pouco da ereção que ele já tem basal. Pode perder um pouco da ereção basal dele. Então, você vê que é um conjunto de coisas, né? Ah, não, então eu quero que mexa na minha placa porque eu não quero diminuir o tamanho do pênis. Beleza, presta atenção. Se eu mexer na sua placa, talvez você tenha um prejuízo na sua ereção. Como é que está a sua ereção? Está preservada? Ah, a minha ereção já não é essas coisas. Então, vamos fazer só a aplicatura e tal. Pode ser que você note um centímetro a menos ou não note nenhum centímetro a menos. O fato é que a aplicatura peniana é a cirurgia mais utilizada para a doença de Peyronie. Então, 80 a 90% das cirurgias indicadas para a doença de Peyronie é a aplicatura peniana. Cirurgia tecnicamente simples, acessível, a maioria dos urologistas está treinado a fazer e é a mais utilizada de longe. Se o paciente tem uma tortuosidade muito grande, pessoal, a gente está falando aqui, 90 graus de tortuosidade para cima ou para o lado, e o paciente não consegue penetrar, não adianta você fazer aplicaturas aqui desse lado, você fazer sair dando ponto, você não vai conseguir levar o pênis dele para um tamanho reto. Então você vai ter que abordar essa placa peniana de algum jeito. Então a gente vai fazer duas coisas, a gente vai fazer a abordagem da placa, a gente vai fazer incisões da placa, eventualmente retirada de alguns pedaços de placa. A gente sabe, eu já vi paciente que forma osso nessa placa de fibrose, tem osso. Então você tem que usar eventualmente aparelhos ou métodos ou pinças e materiais para quebrar osso mesmo. Tamanho endurecimento aqui que causa. Então se você for abordar a placa, pessoal, você vai causar uma falha naquela região que você vai tirar, que você vai incisar a placa. Nessa falha, se ficar muito grande, você tem que cobrir com enxerto, senão vai ficar sangrando aquele local. Então você vai usar um enxerto, um material especial, consignado geralmente, de pericárdio bovino, de pericárdio suíno, de intestino suíno, enfim. Tem vários materiais biologicamente tratados em que você vai cobrir essa região com esse enxerto. Ao abordar-se a placa de fibrose, você tem que ver se o paciente tem uma boa ereção. Então vamos lá. Você vai fazer toda essa falha, todo esse trabalho no corpo cavernoso do paciente. Se ele tiver uma ereção já ruim, você vai piorar ainda mais a ereção dele. Então, nesse paciente em que você vai abordar a placa de fibrose e ele tem uma ereção ruim, você vai abordar a placa e você já vai colocar uma prótese peniana. Já se o paciente tem lá uma tortuosidade grande, você vai ter que abordar a placa, mas ele está referindo a você que ele tem uma excelente ereção, uma boa ereção, não quer colocar prótese, não está indicado botar prótese, porque ele tem uma boa ereção. Então não vamos botar prótese, a gente vai tirar essa placa de fibrose e nós vamos colocar o enxerto. Lembrando que a gente abordou o corpo cavernoso, ele pode ter um prejuízo da ereção, mas se ele tinha uma ereção muito boa, normal, talvez ele nem sinta esse prejuízo. A gente vai colocar
um enxerto ali de pericárdio bovino. Então, só por essa explicação que eu te orientei, obviamente, se você abordou placa e colocou enxerto, você aumentou muito a morbidade desse procedimento. Você tem risco de perda do enxerto, infecção do enxerto. Então, os riscos, as complicações pós-operatórias são maiores nessa cirurgia em que você coloca o enxerto. Outra coisa é que a participação pós-operatória do paciente é muito importante nessa que você coloca o enxerto. Por quê? Porque esse enxerto pode retrair, ele pode cicatrizar retraindo e formar de novo a tortuosidade. É uma recidiva da doença. Então, o que esse paciente tem que fazer? Ele tem que fazer bomba a vácuo, ele tem que manter o pênis dele, a circulação do pênis dele sempre boa, então ele tem que no pós-operatório ir fazendo bomba a vácuo 2, 3 vezes por dia durante alguns meses ali. Então, tamanha a importância do paciente, da participação dele, para que tenha um sucesso da cirurgia, fora essas outras complicações possíveis, como retração, complicação e infecção do enxerto. Ou seja, diante disso, essa cirurgia da abordagem da placa e colocação do enxerto tem sido cada vez menos utilizado, porque precisa de uma participação muito grande, muito importante do paciente no pós-operatório e também a abordagem do enxerto pode prejudicar, a abordagem da placa de fibrose pode diminuir e prejudicar a ereção daquele paciente. Então, se o paciente não tinha uma ereção muito boa, ele vai ficar com uma ereção pior. Então, nesses pacientes com curvatura muito complexa, com placa de fibrose, tem que ser abordado muito a placa e colocado uma prótese peniana. Essa é a cirurgia que tem mais sido feita quando o grau de complexidade da placa é muito alto. Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, sobre o assunto. Doença de Peyronie, uma doença não tão comum, né, de 0,5% a 3% dos pacientes acima dos 40 anos, mas que causa muito impacto psicológico no paciente. O paciente ele se sente muitas vezes muito mal, ou às vezes muito preocupado. O cara acha que é um câncer de pênis que está surgindo ali. Então é importante esse vídeo para que você tenha uma visão geral sobre o assunto. Deixe no vídeo aqui seus comentários a sua experiência sobre o assunto, o que você já tinha ouvido falar. Se você acha necessário que eu aborde algum tema desses de maneira mais específica e um vídeo só sobre aquilo ali, sobre tratamento, sobre remédio e tal, por favor, traga aqui, traz um conselho pra gente, ajuda a gente também a fazer mais vídeos direcionados para vocês, tá bom, pessoal? Não se esqueça também de curtir e se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.